gravando. A todos uma ótima tarde de quinta-feira. É um prazer imenso recebê-los aqui, você leitora, você leitor. Muito obrigado pela audiência cotidiana no portal upedreirense.com.br. Quando eu apareço aqui, vocês já sabem, né? É pra comentar e sempre eu comento aí. Raramente eu saio do trilho da política local. Que nessa semana ganhou aí, né, novos desdobramentos, tendo figuras como Fred Maia e Vinícius Louro como protagonistas. O plano de fundo, né, foi uma recente entrevista de Fred Maia ontem, por sinal, num programa de rádio aqui da cidade de Pedreiras, rebatendo acusações feitas por Vinícius Louro na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E aí a gente vai ficar nesse tico e teco, né? Nesse tico e teco, um acusando, o outro rebatendo e por aí vai. Gente, eu não vim aqui para defender Fred, eu não vim aqui para defender Vinícius Louro. Detalhe, gente, os nomes que eu vou citar nesse comentário do começo ao fim, eu não me refiro à vida pessoal, eu tô falando das figuras públicas, tá? Então, nada pessoal, eu não devo a nenhum deles, eles também não me devem e vida que segue, tá certo? Eu sou apenas um observador do meu tempo, como jornalista, eu sou um observador do meu tempo, dos atores sociais que o compõem, dos fatos sociais que o integram, tá certo? Somente isso, essa é a minha função aqui. Fred Maia e Vinícius Louro, todo lado de quem? De nenhum. Sabe qual é o quadro que eu pinto dessa história? Um rato aqui, outro aqui e no meio deles um queijo. Um queijo enorme que com o tempo, ao ser devorado, vai diminuindo. Chegou o momento em que o queijo acabou. E o que os ratos irão fazer? Irão agora para na ausência, né, de alimento ali, de uma alternativa, irão partir para o canibalismo. Eles irão se devorar. Batalhando com o outro ali para ver quem se devora mais. Para que imagem é mais desgastada, no sentido literal falando. Então essa é a briga de Fred Maia e Vinícius Louro, que, pasmem, não é a nossa briga, gente. A peleja de Fred Maia com Vinícius Louro e vice-versa não é por mim, por você, não é pela periferia, pela igualdade do campo, não é pela qualidade de vida das regiões periféricas da cidade de Pedreiras. Não. É um projeto de poder alheio à nossa realidade social, que não está se importando com o grau de vulnerabilidade amplificado diante do contexto da pandemia, da Covid-19. A política deles não é a nossa. Pensar que sim é mera ilusão. E aí eu fico vendo esse debate entre eles, eu acompanho, me interesso. E eles usam muito aquele termo, transformação social. Eu vou promover a transformação social. É incrível como essa política rasteira de Pedreiras, que persiste, só mudou os sobrenomes das famílias. É incrível como ela esvazia certos termos tão importantes e caros para os debates sociais, para os debates sociológicos. Por exemplo, transformação social, mudança, sociedade. São termos que eles esvaziam. Para pessoas políticos como Fred Maia, Vinícius Louro e outros aqui da região, da cidade, mudança social é um poço artesiano. É água no cano. É buraco tampado. Mas eu digo uma coisa para vocês. Fred, Vinícius, Humberto, Vanessa, Simplício e todos os outros que compõem esse panteão dos políticos locais. Transformação social, gente, é a mobilização, é o eco de uma de comunidades engajadas, de comunidades em movimento. Não é o poço artesiano, não é a água no cano. É a sociedade em movimento. Isso é transformação social. Não existe transformação social só com Fred. Não existe transformação social só com Vinícius. Não existe transformação social com Vanessa. Isso é tudo menos transformação social. Sabe o que isso é? É a política do milagreiro. É aquele político com vocação para ser Deus. É aquele político com vocação para ser milagreiro. E essa política a gente conhece bem e sabe o quanto ela é letal. O quanto ela coloca o oprimido
e faz com que ele permaneça ali na condição de oprimido, que ele não se entenda como um ator social importante para a transformação da sua própria realidade. E essa política não nos serve. Sabe, eu não tenho um lado nessa história. Como eu disse no começo, como eu ilustrei no começo, para mim são dois ratos, o queijo está acabando e não havendo alimento, agora eles irão se devorar. Na busca pelo cargo de deputado, de representante do Médio Mearim. Eu lamento, contudo, gente, que a terra de João, uma terra conhecida por sua cultura, por sua mentalidade política avançada, ainda tem como referência políticos do quilate de Fred Maia, de Vinícius, apenas para citar dois, quando a gente poderia estar muito, muito melhor representado. E eu não falo de políticos isolados, eu falo de comunidades articuladas, de contextos sociais articulados. A gente precisa evoluir muito nesse sentido. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, gente, é a entrevista que foi dada pelo vereador Anderson Portela para o Rede Pedreiras essa semana. Um trecho da fala dele me chamou muita atenção. É quando ele disse que agora o mandato dele vai estar começando. Cara, isso é poético, isso é lindo, cara, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Mas, querida eleitora, querido eleitor, no papel, o mandato do vereador Anderson Portela começou desde o começo do ano. E com ele, os honorários estão sendo pagos. Eu pergunto, querido vereador Anderson Portela, a quem pessoalmente tenho respeito, mas como cidadão questiono, e como jornalista mais ainda, você vai devolver os valores recebidos outrora, quando o seu mandato ainda não havia começado? Porque você disse que começou essa semana, com rompimento, vamos dizer assim, com o governo Vanessa Maia. Você era vice-líder do governo na Câmara de Vereadores. Rompeu e agora o mandato começou. E aí, vai devolver os honorários recebidos? Já que o mandato só começou agora? Eu não sei, gente, às vezes eu fico vendo algumas posturas. Que agora o meu mandato começou. Isso não é novidade na história de Pedreiras. Sabe, me lembra muito aquele marido que ele maltrata a mulher. Na hora que ela pisa o pé fora para ir denunciar, ele diz, eu vou mudar. E não muda. É muito discurso, gente, é muito discurso, infeliz. E aí a Câmara de Vereadores, ela exemplifica isso com muita vitalidade. Sabe, começando aqui uma obra aqui perto de casa, tá, gente? Se ouvirem algum barulho, esse o ambiente home office, né, tão comum nessa pandemia. Os ambientes de trabalho passaram a lidar com os ruídos domésticos. Mas voltando pro assunto em questão, eu vou dar uma paradinha, volto já com esse barulho parar, tá, gente? Então, gente, continuando o pensamento agora, sem esse ruído, como eu dizia, a Câmara de Vereadores é um exemplo claro, né, da não política, ou de como se comportam os atores políticos em detrimento daquilo que eles competem cumprir, né, daquilo que o regimento e a lei lhes cobra, né, afinal de contas eles são bem remunerados e devem seguir ali um script que cabe a cada um deles. E você olha para a Câmara de Vereadores, em especial para as redes sociais da Câmara de Vereadores, quer dizer, você percebe uma Câmara de Vereadores que está mais para calendário. Tudo bem lembrar dos dias especiais, das datas especiais, mas a gente requer da Câmara de Vereadores, e aí que as redes sociais reflitam isso, é a fiscalização. Sabe, o que a gente quer, enquanto cidadão, o que o cidadão espera, é que, por exemplo, a presidente Marli Tavares não fale só quando é obra da prefeitura inaugurada. Que ela toque em questões delicadas, por exemplo, como o caso dos contratados que até agora não receberam. Tá como essa situação, vereadora? Já receberam? Em que instância está? São pais e mães de famílias que trabalharam. Não foi para Antônio França, foi para a Prefeitura de Pedreiras. Os personagens, os gestores são transitórios, mas a Prefeitura de Pedreiras, ela permanece. E a dívida com esses trabalhadores também. E cabe aos vereadores dessa nova legislatura tocar no assunto e cobrar. Sabe? Aí fica nesse fato, sabe? Nesse silêncio. Cara, parece que a gente paga vereador para ele ficar calado. Eu entendo. Sabe o que eu entendo, gente? É que se você não gosta de falar, esqueça a política. Esqueça a política pública. Se você não gosta de falar, esqueça política pública. Vá fazer outra coisa. Tá certo? Também, eu obviamente, gente, enquanto jornalista, a gente está sempre ali olhando a movimentação de cada vereador. Um outro vereador que tem me chamado muita atenção
e muito mais do que todos os outros, pela natureza do discurso que ele teve na campanha, que é o vereador Neguinho Silva. Neguinho Silva, ele trouxe para a campanha essa questão da vida humilde, das dificuldades que ele teve que passar. Ele não foi um favorecido socialmente, ele teve que enfrentar todos os desafios, não é novidade para ninguém, e aqui está legitimada essa realidade que ele viveu. E aí, quando Neguinho Silva chega na Câmara de Vereadores, 90% da manifestação do vereador Neguinho Silva, eu tô falando do vereador, não tô falando do Neguinho Silva por ser o Neguinho Silva, eu tô falando do vereador, do cargo que ele ocupa. 90% são rasgando elogios à gestão municipal. Será que isso é porque a cidade não tem problema? Nada contra, eu não digo aqui que não se devam elogiar os atos da gestão pública. Não é isso. Eu, inclusive, farei quando achar que devo. Agora, o papel do vereador não é dar ênfase ao que está solucionado. É enfatizar o que precisa ser solucionado. Dar ênfase ao que está resolvido é o papel da prefeitura. Sabe, a impressão que eu tenho, eu fico na dúvida se o Neguinho é vereador ou é assessor da prefeitura. E eu estou aqui exemplificando, a gente pode citar outros nomes aqui também da legislação atual que vai por esse mesmo caminho. Sabe, parece um transtorno de personalidade de cargo, quando eu não sei que cargo eu estou exercendo. Sabe, nada contra elogiar a gestão municipal, que se diga, que se fale dos feitos, dos ganhos. Mas o papel do vereador, muito mais do que falar dos ganhos, é mostrar, dar ênfase ao que precisa ser resolvido. Fica aí então essa inquietação, gente. Eu quero concluir essa minha fala, lendo aqui um trecho de Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Eu quero compartilhar aqui esse pensamento com vocês. Ele diz o seguinte: a pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta como pedagogia do homem, somente ela, que se anima de generosidade autêntica, humanista e não humanitarista, pode alcançar este objetivo. Pelo contrário, a pedagogia que, partindo dos interesses egoístas dos opressores, egoísmo camuflado de falsa generosidade, faz os oprimidos objetos de seu humanitarismo, mantém e encarna a própria opressão, é instrumento de desumanização. Grande Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, uma obra que já tem um tempinho aí, mais atual do que nunca. Esse é o meu comentário, gente. Até a próxima. Fique à vontade para discordar, concordar, comentando abaixo, tá certo? Muito obrigado, gente. Só não pode xingar, tá? Só não pode xingar a mamãe. Tchau, tchau, gente. Até o próximo comentando.